Muito boa noite, tudo bem? Mais um vídeo da série Como Eu Posso Ajudar. E hoje é 5 de setembro, vou gravar com vocês novamente, como sempre tenho feito, né? O tema do vídeo de hoje é como utilizar a inteligência artificial no processo de vendas. Porém, já vou deixar vocês avisados que esse vídeo talvez, né, esse tema, na verdade, ele pode estar sendo dividido em três pela complexidade do tema. Na verdade, também pela versatilidade e pela abrangência, né, que esse tema tem na maneira com que eu estruturei ele, né, para poder apresentar para vocês hoje. Então, o que eu quero trazer para vocês, tá? Primeiramente, vocês já sabem que eu estou gravando de casa, home office, podem acontecer alguns gritos, né, no fundo, alguma coisa assim. Minhas filhas estão brincando na sala, minha esposa, né, tá no comando também da família ali, no critério de deixar todo mundo mais calmo e tudo mais, mas é um ambiente familiar. Então, o que importa é o conhecimento, relevem, né? Estou fazendo esse vídeo aqui, essa série, para se eu conseguir ajudar uma pessoa e ajudar uma empresa, então já teria, né, já está sendo de grande ajuda, ok? Caindo para o tema, como utilizar a inteligência artificial no processo de vendas, eu separei, né, esse tema em três desmembramentos, digamos assim, onde o primeiro que eu vou falar para vocês, vou conversar com vocês, é somente como usar a inteligência no processo de vendas. Depois eu vou utilizar com vocês a IA no processo de vendas, mas é a inteligência automatizada no processo de vendas. E por último, como utilizar a inteligência artificial no processo de vendas, sim, nesse sentido, para que a gente possa ter uma curva de aprendizagem, tá, com vocês, para que os conceitos básicos, na verdade, eles possam ser seguidos, porque não adianta a gente utilizar a inteligência artificial no processo de vendas se a gente não conhece o processo de vendas. Então, eu vou trazer para vocês, nesse primeiro momento, somente como utilizar a inteligência no processo de vendas, ok? Então, vamos dar seguimento. Quando a gente fala em utilizar a inteligência no processo de vendas, vamos interpretar agora, cada um que esteja assistindo esse vídeo, para que ramo, para que nicho você deseja se aplicar, e a partir desse momento comece a fazer o exercício que eu vou citar aqui com vocês, para que vocês possam identificar uma coisa chamada conhecimento, pesquisa de mercado. Tá? Então, primeiro tema assim, da inteligência no processo de vendas é a pesquisa de mercado. Então, assim, conhecer o seu público-alvo através de pesquisa simples, através de conversa, através de dados que tu tenha já, né, dos teus clientes, ou seja, de teus colegas e amigos, ou se tu está querendo começar um negócio agora, né, e não tem uma noção do que é, volta alguns vídeos que eu explico isso também. Tá? Mas pesquisa de mercado é exatamente isso, tá? É entender a necessidade, o cerne da estrutura, a questão central da pesquisa de mercado é entender as necessidades que nós temos, né, que os clientes têm, que a gente pode estar suprindo. Ou seja, nós ficamos muitas vezes muito preocupados em deixar o produto 100%, mas esquecemos que o cliente quer a solução, não o produto. O cliente quer a solução que o nosso produto oferece. Ok? Então, pesquisa de mercado. Então, a inteligência, nossa inteligência, o que eu venho conversando e trazer para vocês, a inteligência em si, ela é exatamente para quê? Para que a gente possa pesquisar o mercado e para que a gente possa estar mapeando a jornada do cliente. Ok? Então, assim, conhecimento profundo do nosso cliente, do nosso mercado, o nicho que a gente está operando. Né? Por exemplo, se eu for falar sobre a questão, né, das três empresas que a gente vem conversando, a roupa feminina, o bolo, né, o jovem empreendedor do ramo de bolos, ali, confeitaria, e a agência de marketing, cada uma tem uma lição de casa para que possa entender, né, a pesquisa de mercado, possa revisar as conversas com os clientes, possa estar analisando quais são as queixas e as dores, quais são os desejos, quais são as dúvidas, fazendo esse trabalho, essa lição de casa. E Gessé, onde é que eu coloco isso? Tá? Cara, coloca isso numa planilha de Excel, coloca numa planilha do Google, entendeu? Vai começando a colocar esses dados lá dentro para que depois a gente possa minerar, compilar eles ali e começar a tirar alguns insights lá de dentro. Perfeito? Ok, então como vocês já me conhecem, eu sou Gessé Freitas, consultor estrategista de negócios, cara, eu esqueci de me apresentar, mas a série do canal segue, né? Por isso que vai ficar invalidado, ok?
Então vamos seguir. Mapear a jornada do cliente, né, faz parte do primeiro tópico assim, né, que eu consegui levantar, assim, que eu, né, pensei para trazer para vocês, dentro de cada estrutura onde a gente conhece o cliente, né, tem um conhecimento profundo do cliente, digamos assim, já entendeu a pesquisa de mercado, já sabe qual é o nosso público-alvo, já consegue se identificar, digamos, nesse sistema onde a gente já tem dados históricos, tem uma movimentação, tem algumas coisas que a gente consegue trabalhar, ao mesmo passo que a gente entende, né, a jornada do cliente também, desde o momento da prospecção, do momento da validação, no momento, né, do contato ali com ele, aonde ele faz, tira as dúvidas dele, ele vê o valor do nosso produto, ele faz a compra, a gente faz o atendimento de pós-venda, a gente entende a jornada do cliente no momento que a gente consegue trabalhar e identifica onde pode fazer um upselling, um cross-selling, começa a trazer mais soluções para o cliente. Identificar isso, né, nos permite melhorar a experiência com o cliente e ter uma taxa de conversão melhor e uma sustentação melhor também das nossas vendas e, consequentemente, da nossa receita e faturamento, ok? Então vamos passar um pouco mais, tentar trazer, como eu falei, tá? Talvez seja dividido em 3, mas eu vou tentar trazer muito conhecimento dentro dessa estrutura num único vídeo aqui, ok? Então vamos pensar assim, a gestão eficiente de relacionamento com o cliente, ela é um passo importante do que a gente conversa, do que a gente traz aqui, trabalhando em inteligência somente, tá? Sem botar nada de artificial. E aí eu passo aqui nesse contexto onde vocês já sabem o mercado, pesquisaram o mercado, já entendem a jornada de compra do cliente de vocês, e agora vocês passam a utilizar um sistema de CRM, ou seja, uma gestão de relacionamento com o cliente de uma maneira muito simples, uma planilha de Excel, né, um histórico de interações, digamos assim, que vocês têm com o cliente ali, ou seja, tudo anotado, pode ser no bloco de notas, pode ser, enfim, onde vocês quiserem anotar, no caderno, enfim, elenca um caderno chamado Gestão de Relacionamento com o Cliente, bota lá o dia que tu falou com o Joãozinho, o Silva, o dia que tu falou com o Fernando, o dia que tu falou com a Zélia, bota no caderno e faz a tua gestão de relacionamento com o teu cliente, ok? Assim, nesse momento, inteligência, tá? Usar as ferramentas que nós temos à disposição é agir de forma inteligente, não é porque eu tenho que ter um computador, eu tenho que ter um celular última geração, eu tenho que ter... Tem muita gente que tem tudo isso e não faz metade nem 10% do que tem que fazer para poder, né, ter sucesso em vendas, para ter sucesso, né, em aumentar o seu faturamento e a sua receita, perfeito? Ok. Então vamos passar agora também dentro de uma estrutura em que vocês já sabem como fazer e interagir, né, com o cliente, tem um histórico de compra, sabe as suas preferências, sabe os seus gostos e tudo. Nesse momento agora a gente fala uma coisa, né, como eu digo para vocês, eu não gosto de trazer muitos termos de inglês, faz um follow-up, né, inteligente com o cliente. Cara, faz um contato, faz um insight. Follow-up é dar uma chamada, tá? Então assim, em que momento você vai fazer um contato com o cliente, né? Ou seja, em que momento você vai mostrar para ele que tu te preocupa com ele, mostrar para ele que tu tá ali para ele, que a solução que tu tem não morreu, ela existe e ela continua sendo válida na vida dele, tá? Um momento, por exemplo, tu acompanha as redes sociais do teu cliente, ou seja, tu é muito próximo nesse relacionamento e tudo mais, e tu viu que, por exemplo, nasceu um filho, uma filha, enfim, tá? Esse é um follow-up inteligente. É o momento de mandar felicidades, é o momento de mandar talvez uma cesta de café da manhã, né? É o momento de mandar um pacotinho de fralda, enfim, entenda o seu cliente, o valor que o seu cliente tem para você, aquela percepção de valor que você tem do seu produto e o produto agrega na vida do cliente, quanto tempo ele é teu cliente, qual o tipo de relacionamento que vocês têm, qual é o teu ticket médio, ok? Então assim, um pacote de fralda, ou seja, para um cliente que compra com você 4 vezes por mês, tem uma recorrência, tem uma estrutura, né? Ou seja, já te trouxe mais clientes, tu já tem um sistema de indicação, isso não sai pesado, isso não é nem despesa, isso aí, entendeu? É um lado mais humano da tua organização, digamos assim, que se mostra com muito valor e que vai ter muita repercussão dentro, né, da tua camada social, digamos assim, dentro da estrutura dos clientes. Por quê? Porque automaticamente, se ele é um cara que é relevante, uma pessoa relevante no teu negócio, automaticamente outras pessoas também vão se sentir valorizadas por esse gesto que você fez. Tá? Então, é dessa forma.
Gente, eu não vou nem falar, por exemplo, assim, sobre uma estrutura de aniversário, tá? Não vou falar de uma estrutura que tu já conhece a família da pessoa, tu sabe quantos filhos ele tem, tu sabe se, né, o cadastro do pai, o cadastro da mãe, né? Ou seja, sabe que a família compra contigo, tá naquele meio, tá interligado com vocês. São follow-ups, são insights, são contatos interessantes, são cruciais, digamos assim, e para isso vocês, né, passem a utilizar a inteligência para fazer com que esses contatos aconteçam. Aonde vocês vão marcar esses contatos com esse cliente, a gente vai entrar depois em uma coisa chamada inteligência automatizada. E essa inteligência automatizada aqui passa a fazer, né, toda a diferença, digamos assim, na percepção de valor para o cliente. Né? Vou continuar aqui, vou dar mais segmento, digamos assim, na estrutura. Tá? A partir do momento em que a gente começa a fazer essa gestão acontecer, tá? A gente passa agora também por uma situação chamada análise de dados, e não se espantem, né, com uma estrutura, digamos assim, pelo nome análise de dados e tudo mais, que tem que ser uma coisa muito grande, onerosa, eu tenho que ter uma pessoa para cuidar disso, aquela coisa toda. Perdão, não se engane. Praticamente o que vocês vão pegar? Vão pegar o padrão de vendas, histórico de vendas, vocês vão pegar, analisar quais são as datas que vocês venderam mais, quem é o cliente que comprou mais, as datas que vocês venderam menos, bota isso tudo numa planilha Excel e gera um gráfico. Ok? Simples. Vocês acabaram de fazer uma análise de vendas históricas. E aí vocês passam a identificar, e aí a gente pode conversar, fala comigo, a gente traça estratégias para que vocês possam estar vendendo mais em períodos sazonais, montando estratégias de atratividade para os clientes, tanto na questão online quanto a questão do offline. Loja física, enfim, tá? Atendimento personalizado, atendimento humanizado, atendimento olho no olho, né? Vamos pensar dessa forma, ok? Quando a gente fez aquele gráfico, trabalhando com uma análise de dados, a gente, né, trabalhou e a gente acabou de criar um indicador de desempenho. Então a gente passa a analisar, por exemplo, se a gente divide as datas de vendas por meses, então eu tenho um indicador de venda por meses. Se eu divido por ano, indicador de vendas por ano. Agora, se eu faço vendas por ano e por meses, eu passo a ter, né, uma análise mais crítica, digamos assim, e eu passo a interpretar. Ou seja, aí eu tenho que levar o quê? Os fatores externos que aconteceram. Aí, no vídeo anterior aqui, né, eu comentei sobre uma análise chamada análise Pestel, que ela leva em consideração não somente os fatores da empresa, mas os fatores também socioeconômicos e políticos do cenário do que está acontecendo. Então, passamos aí há poucos anos aí, passamos sobre pandemia, ou seja, agora a gente, né, sofre com uma estrutura de impostos, retração de mercado. Então são fatores econômicos, fatores políticos que podem afetar o nosso negócio também, e vocês verificam isso num gráfico de vendas e analisem o cenário e vão ao mercado, vão para o Google, internet, né? Ou seja, vão pesquisar o que aconteceu naquela data no cenário econômico que impactou o negócio de vocês. Então, eu só fiz uma análise de vendas, mas não fiz uma análise de lucratividade. Faz uma análise de lucratividade. Ô, Gessé, o que quer dizer com isso? Por exemplo, depois que tu tirou todos os teus custos fixos, tirou os teus custos variáveis, né, interpretando ali a tua margem de contribuição, tu vai verificar o quanto que aquelas vendas daquele mês deixaram de dinheiro no caixa, deixaram de lucro na empresa. Então, mas aí no mês X eu vendi mais e lucrei menos. Perfeito, vai ao mercado para saber o que aconteceu. Por quê? Porque de repente a matéria-prima que tu está produzindo, comprando para produzir, pode ter custado mais caro. Mexeu na tua lucratividade, já que tu não te atentou e não mexeu no teu preço. Percebe? Ou seja, tu pode também ter passado uma faixa de faturamento do Simples Nacional de um mês para o outro e não te atentou sobre isso também. Então, ou seja, são fatores que afetam a tua lucratividade. Tu vai ver menos dinheiro no caixa, consequentemente tu está vendendo mais, mas não está vendo retorno. Então, ou seja, deixastes de cuidar de algum ponto da empresa, não percebestes o que está acontecendo na empresa. E percebo que aqui eu não estou trabalhando com inteligência artificial, não estou trabalhando com robotização de planilha, não estou trabalhando com nada disso. Só estou falando inteligência através de dados históricos de vendas consolidadas que vocês têm dentro da empresa de vocês, e qualquer sistema que vocês tenham trabalha com isso, tá? No ramo da inteligência,
para vendas, fazer uma divisão também de clientes, entender quais são os diferentes grupos, os segmentos, quais são as bases que a gente opera. Lembra que eu comentei lá, né? Ali, da gente entender a jornada do cliente, tá? Cada nicho, digamos assim, a gente tem uma jornada do cliente diferente, tá? Por exemplo, se eu vendo para o filho do cara, né, que é adolescente e tudo mais, uma jornada, uma experiência com ele é diferente de uma experiência do pai, pela questão da idade, pela questão de percepção de valor, pela questão de, muitas vezes, o filho não sabe o valor que o dinheiro tem, somente observa o preço. Então, aquela situação, muitas vezes pode acontecer por uma venda de impulso, uma compra de impulso na tua empresa, e aí o que acaba acontecendo com a jornada do cliente? A dele é mais rápida que a do pai. O pai tem que ser convencido. O filho já se convenceu. O filho já diz, eu quero porque eu quero e vou fazer a compra. Mas acaba que não interpreta que se aquilo faria bem naquele momento da vida dele, como é o pensamento que o pai pode estar fazendo, né, nesse contexto. Tá? Então entendam assim que jornada do cliente, o entendimento que vocês têm, que passaram a ter de pesquisa de mercado, né, o monitoramento da jornada do cliente, entender esse ciclo, né, montar esse CRM básico, fazer esses indicadores básicos, levam você até esse momento agora, onde tu tá nesse momento segmentando os teus clientes para que tu possa segmentar a jornada também, melhorar essa jornada, né, ter uma jornada do cliente mais diversificada, digamos assim, para que tu possas atender. Mas as premissas básicas, né? Ou seja, vamos trabalhar dessa forma. É a prospecção, qualificação, apresentação, tratamento de objeções, negociação, fechamento, pós-venda, renovação, upselling, cross-selling, tudo isso é uma movimentação de jornada do cliente que em algum momento vocês podem estar encaixando, tá? Isso permite que vocês segmentem campanhas, façam com que as estratégias de venda sejam mais efetivas, digamos assim, o que faz com que o teu retorno sobre o investimento do que tu estás fazendo de campanha de aquisição de clientes seja menor e a lucratividade seja maior. Ou seja, o teu custo de aquisição de cliente é menor quando tu trabalha com estratégia e segmentação de público, porque tu consegue ser mais efetivo nesse momento, tá? Consegue trabalhar com a personalização, ou seja, entender as diferentes necessidades dos clientes, digamos assim. Ou seja, tu também trabalha com uma comunicação mais alinhada, ou se tu não vai, por exemplo, falar com uma pessoa de 80 anos da mesma maneira que tu fala com uma pessoa de 40 e uma pessoa de 20. Ao mesmo passo com uma pessoa de 14, e entendam que a diferença de idade, né, eu trouxe exatamente pela questão das épocas de ensino, e uma pessoa de 14 anos a comunicação é mais direta, mas muitas vezes, né, não é entendida no nível que eu preciso. Mas o que o cara de 14 anos já compra? Não, o cara de 14 anos ele é um decisor de compra, mas o dinheiro quem gerencia é a mãe ou o pai. Então entenda qual é o papel do teu cliente na compra. Não adianta tu convencer a mãe a comprar uma situação se o decisor é o filho. O decisor não quer. A mãe não vai comprar para o filho se o filho não quer. Então, segmentando, entendendo o nicho, personalizando a comunicação, tu vai atingir o que nos interessa, que é o decisor da compra. Ou seja, mas a mãe se disser que não é não. Ok, perfeito, mas o teu papel é fazer com que o teu cliente não é o que paga, o teu cliente é quem decide a compra. A mãe foi um instrumento, o pai foi um instrumento para pagar, ser o agente financeiro da operação, digamos assim. Então esse é o teu nicho. Então aqui a gente encontra muito erro na comunicação, muito erro de estratégia de campanha, muito erro de post, muito erro de marketing, muito erro de gente que só está gerando imagem na internet sem entender, gerar e agregar valor no segmento, digamos assim, percebe? Então, por exemplo, se eu for dar um exemplo para vocês de uma estrutura de uma venda de bolo, tá? Ou seja, quem é o decisor no momento da venda de bolo quando está preparando e a gente está falando sobre uma campanha de aniversário? Não é a criança que é a decisora, mas a criança é uma influenciadora da decisão. Por quê? Mamãe, papai, eu quero aquele tipo específico de bolo no meu aniversário. Ela influencia a decisão de compra, a decisão é da mãe. Então o teu produto tem que solucionar um problema da mãe. Qual é o problema que a mãe tem? A mãe não tem um problema de tempo, porque tu identificou no teu nicho, né, no teu segmento, no teu nicho, que ela é uma mãe que trabalha, ela é uma mãe que tem uma vida social, ela é uma mãe que atende às necessidades da filha, mas o que é mais importante para ela? Tempo.
Então o teu bolo vai trazer o valor, a solução de tempo que vai fazer com que a influenciadora da decisão, que é a criança, seja atendido no desejo dela e a mãe também. Ou seja, quando isso se complementa, existe a venda e aí ela é muito bem feita e é muito bem aceita, e o preço que tu está cobrando no teu produto pode estar sendo barato comparado ao todo o valor agregado que tu entrega e pela percepção de valor que a pessoa tem, tá? Da mesma forma, se eu for falar com uma questão de uma agência de marketing, é a mesma estrutura. O decisor da agência, quem vai contratar o serviço da agência não é o vendedor, mas o vendedor que está dentro, o colaborador que está dentro da empresa, ele pode ser um influenciador da decisão, porque ele acompanha as tuas redes sociais, ele acompanha as empresas que tu trabalha, ele sabe o nicho que tu atende, tu tá um cara que se especializou, uma agência que se especializou em determinado nicho, e automaticamente ele pode estar vendo também, dentro da organização, dentro da empresa, que as vendas também não estão acontecendo, que não está sendo bom. Então ele chega no empresário e diz o seguinte: olha, eu conheço essa empresa, acompanho o trabalho dela, assim, assim, assim. Então, entenda, né, o influenciador da decisão e o decisor são partes importantes da tua estratégia de campanha, que isso, sabendo e segmentando, tu faz com que o teu retorno de investimento seja melhor aproveitado, teu custo de aquisição de clientes seja mais baixo e a tua lucratividade para a tua campanha seja maior e tua receita, entendeu? Da mesma forma. Então é isso que a gente fala quando a gente conversa sobre personalização, segmentação, jornada do cliente no momento da compra, decisor, influenciador, tudo isso a gente conversa, tá? Só usando o quê? Inteligência. Não estou falando nada de usar inteligência artificial, big data, machine learning, não estou falando nada disso, tá? Bastante coisa. Acho que vai dar para ficar tudo dentro de um vídeo só. Vamos lá. Otimização de campanhas e promoções, aqui fazendo essa análise de concorrência, digamos assim, que a gente pode conversar. A gente vai analisar o preço da concorrência, tá de olho na concorrência sempre, e automaticamente vou tomar uma decisão de baixar o meu preço ou de fazer um desconto mais agressivo. Isso é burrice, não faça isso, tá? Jamais faça com que o teu preço seja válido pelo preço da referência. Cliente que vem por preço vai por preço, então automaticamente tu só está diminuindo a tua margem de lucro, não está mostrando valor, está perdendo dinheiro. Então entenda o momento da tua organização, o momento que tu está vivendo. Muitas vezes deixar de vender, traçar uma estratégia no momento é mais lucrativo, porque na frente vai te trazer um benefício maior, uma rentabilidade maior, do que tu vender agora, queimar o teu estoque, não ter dinheiro para poder pagar uma renovação de estoque, automaticamente tu matou a galinha dos ovos de ouro por simplesmente te apavorar porque o preço do concorrente estava diferente. Tu sabe o que o concorrente está vivendo? Tu está dentro da empresa dele? Tu sobrevive junto com ele? Tu sabe dos números financeiros dele? Tu sabe se ele foi ao mercado buscar capital de giro? Tu sabe se ele está fazendo isso, se não é para te ferrar, para te deixar nervoso? Enfim, tem N situações, tem N estratégias que ele pode estar utilizando para forçar com que você quebre. E automaticamente tu não te dá conta disso. E a partir desse momento, não se dando conta disso, você vai quebrar, ele vai continuar. Tu não sabe o poder que ele tem financeiro, digamos assim, para poder queimar um caixa, né, que nem a gente chama, de deixar os preços abaixo para dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo uma campanha para determinado produto, só que tu não sabe se ele está com uma estratégia de kit dentro da loja, se ele fez uma estratégia de cupom, tu não sabe se ele fez uma questão de campanha de aquisição de cliente, se aquilo não está atrelado a uma campanha posterior, aonde o produto lá na frente vai absorver a lucratividade menor que ele está tendo aqui, ou até o prejuízo que ele está tendo aqui desse produto que está vendendo agora. Tu não sabe se ele está fazendo com que a jornada do cliente seja uma jornada de upsell ou cross-sell, ou seja, tu não sabe nada disso e tu só está te apavorando com o valor do preço, com a análise da concorrência. Fica de olho na concorrência, mas se interpreta da mesma forma, que se tu tiveres uma precificação correta, ou seja, o teu preço for correto, de acordo com a tua margem de lucratividade, de acordo com o teu ponto de equilíbrio, de acordo com os teus custos fixos, variáveis, né? Tu encontrar o teu markup, tu fazer a tua análise dentro da tua empresa, as tuas métricas estão sadias, o produto que tu compra é o mesmo produto que ele compra.
Se vocês atuam no mesmo nicho, né? Ou seja, tu não vai olhar a concorrência que não atua no mesmo nicho que tu. Tu não está vendendo o carro 1.0 olhando a concorrência de uma Ferrari. Não tem sentido. Então, ou seja, analisando dentro da mesma estratégia de concorrência, de preço da concorrência, se ele pode comprar muitas vezes até do mesmo fornecedor que tu. Você vai comprar do mesmo fornecedor que você compra, automaticamente, qual é o milagre que está acontecendo na empresa dele? Alguma coisa tem por trás. Então, ou seja, trace a sua estratégia, mantenha a sua estratégia, mantenha a sua visibilidade. Tá com dificuldade de entender, de ter essa visibilidade? Me chama. Meus contatos estão nas redes sociais, está aqui na descrição do vídeo. Me chama que a gente troca uma ideia e a gente vai conversar e vai traçar uma estratégia para dizer, olha, a gente pode agir por aqui, a gente pode agir por aqui, e automaticamente traça uma estratégia que ali na frente a gente vai ter mais resultado do que agora tu ficar queimando. Jessé, também não sei fazer a minha precificação. Me chama também que a gente faz uma planilha de precificação do teu segmento, do teu produto. Naquele momento a gente vai ter tudo ali, a precificação, vai ter o ponto de equilíbrio, vai ter a tua margem, vai ter o teu markup, vai poder entender o teu giro de estoque, teu prazo médio de pagamento, teu prazo médio de recebimento, enfim, todos os serviços que eu trabalho e oferto com vocês. Da mesma forma como tu te apavora com o preço da concorrência e aí tu vai baixar teu preço, mas tu vai fazer promoção e desconto genérico, não, faz descontos e promoções inteligentes. Ou seja, descontos que despertem o interesse do cliente, que tragam o cliente para dentro da jornada de compra novamente, mas um desconto inteligente faz com que tu compre um produto que tem um valor agregado maior. Então, uma coisa equaliza com a outra, teu ticket médio sobe e, consequentemente, o teu cliente percebe isso, que tu estás em detrimento de uma promoção, entregando um produto de valor agregado maior, ele sabe disso e ele aceita neste momento aquela decisão. Como eu já disse anteriormente, transparência e honestidade, nunca force uma venda de upsell ou de cross-sell, porque o cliente precisa entender que existe essa necessidade dele, então, e havendo a necessidade, ele entendendo que tem valor para ele, automaticamente ele vai levar. Capacitação constante de equipe não passa por inteligência artificial, passa por inteligência e inteligência emocional. Então, se você tem colaboradores, se você tem vendedores, se você tem uma equipe, você tem que treinar essa equipe para que ela possa quebrar as objeções do cliente, entender a jornada, saber que a tua empresa é uma empresa que está sempre preocupada com o cliente, tanto interno quanto externo, ou seja, está sempre preocupado também em entender como os colaboradores dessa empresa se posicionam, ou seja, saber também do teu nicho, não se engane, tá? Ou seja, eu já falei sobre essa frase aqui, né? 100% dos teus colaboradores são pessoas, 100% dos teus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio, ok? Não adianta. Então, entenda o nicho interno da sua empresa. Quais são os gostos, quais são as preferências, aonde estão as dores. Vou dar um exemplo, tá? Então, assim, uma empresa que é um mini mercado, vamos pensar assim, tá? Uma empresa que é um mini mercado. Esse mini mercado tem 4 caixas, operadoras de caixa, tem um açougue, então tem 3 pessoas no açougue operando. Esse mini mercado tem um gerente, que é muito chegado do dono do mini mercado, vamos pensar assim, tá? Vamos pensar, mini mercado, supermercado, uma estrutura mais, tipo um mini mercado de bairro, digamos assim, tá? Ali, vamos pensar que a gente tem uma equipe aí de 10, 12 pessoas operando, tá? Nesse contexto. Essa equipe, ela é uma equipe coesa, já trabalha junto há 5 anos, vamos pensar assim, tá? Mas tu identifica que essa equipe de 12 pessoas, ou seja, tu é o dono da empresa, tá? Tu identifica que essa equipe de 12 pessoas, eles não compram contigo. Eles não compram os teus produtos, eles não compram o que é vendido no teu mini mercado. Isso acontece. Isso já, eu passei algumas semanas conversando sobre isso também com outro cliente. Isso acontece. Mas eu me dei conta agora. Não, tudo bem. Cada um compra o que quer, cada um compra onde quer, aquela estrutura toda. Mas é certo isso? É certo os teus colaboradores não comprarem os teus produtos? O que está acontecendo?
Qual é a percepção de valor que tu está passando para os teus clientes? Qual é a percepção de valor que tu está passando para essa empresa? O que está acontecendo, né, nesse momento, assim, digamos? O que está levando esses colaboradores a comprar em outro local? Condições de pagamento? Não sei. Fica estranho, entende? Ah, mas só deixou passar 5 anos para prestar atenção nisso. Eu não estou julgando o mérito, só estou aqui conversando com vocês. Que vocês não conhecem a equipe de vocês, não conhecem as dores da equipe de vocês. Ao mesmo passo que são 12 pessoas que estão comprando em outros mini mercados de outros bairros, e aí porque um dia alguém tentou fazer uma compra e que a entrega fosse feita na casa da pessoa, mas em determinado momento aconteceu assim: não, eu já estou dando desconto para vocês comprarem aqui, então a entrega vocês pagam. Pronto. Disseminou-se uma faísca e uma raiva, digamos, naquele momento ali de discussão, ou no momento, né, de negativa por parte assim, porque eu entendi que se eu já estou dando desconto para o meu funcionário comprar, eu não preciso fazer mais nada, então ele que se vire. Mas eu não percebi, por exemplo, que o funcionário não tem carro, não percebi que o deslocamento de um táxi ou de um Uber sai mais caro para levar na casa dele, né, do que eu pudesse acomodar as compras numa rota logística e levar esse, né, produto, esse rancho na casa do meu colaborador, enfim. Então, quando, né, um disseminou a cultura dentro da empresa toda, e automaticamente ele vai com a camiseta de um supermercado, de um mini mercado, comprar em outro. Gente, é vida real, acontece. Passei por isso agora há poucos dias. Então, em que momento se instaurou isso, entendeu? Eu deixei de conhecer minha equipe. Então, o que eu falo, ou seja, né, passei no outro vídeo ali também, outros dias assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, seja um exemplo de uma pessoa que passou por esse problema, talvez o outro não quisesse levar essa negativa, talvez o outro cliente, não o outro, né, cliente, colaborador, né, cliente interno, não quisesse esse nível de discussão, não quisesse se incomodar, né, no fim não estava legal. Então, automaticamente, deixa pra lá, entendeu? É assim que acontece. Tá? Então, ou seja, essa falta de clareza na comunicação também atrapalhou muito essa estrutura ali. Tá? Então, entender, treinar a equipe, saber como a equipe se posiciona, o que eles estão precisando, suprir essas necessidades básicas da equipe, treinar a equipe dentro da jornada do cliente, entender o momento, treinar a equipe de forma eficiente para que as vendas possam acontecer de maneira inteligente, que é o que a gente está conversando aqui. Tá? Autoeducação, então o empresário em si precisa ter este momento de assistir o meu vídeo, este momento de saber mais sobre como ele pode se posicionar num processo de estratégias de negócio, entender também o processo de venda, entender o comportamento do consumidor, entender a questão de gostos básicos, entender a questão de percepção de valor, porque, eu já falei um pouquinho mais cedo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se o empresário está estudando, o empresário está dando um treinamento, ele está mostrando para a equipe que é possível que eles cresçam também, assim como ele está crescendo. Se existe uma proximidade da equipe mais junto da proximidade do empresário, digamos assim, muitas vezes em empresas menores isso acontece, existe aquele conhecimento de um pouco de vida, já se sabe que aquele empresário saiu do zero, que ele não tinha nada, que ele construiu alguma coisa, e você está servindo de exemplo, você empresário está servindo de exemplo para outros colaboradores também que têm o mesmo desejo, e aí é importante identificar esse desejo dentro da equipe para que essa pessoa possa ser treinada, possivelmente possa se transformar num sócio, possa se transformar num parceiro de negócios, e se for um caso de supermercado, mercadinho, alguma coisa assim, você possa estar deixando ou abrindo uma outra estrutura em parceria com essa pessoa e gerenciando 2 negócios, prestando sua mentoria, surgiu a ideia de uma franquia, né? Então, percebam como é importante nós conhecermos as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, deixar isso com vocês, tá? Priorizar as oportunidades, então aqui é importante a gente conhecer o cliente para que a gente possa ter o quê? Uma segregação, uma separação, tá? Clientes com maior potencial, clientes com potencial médio, clientes com menos potencial. Por quê?
Porque aqui a gente identifica o quê? Que de acordo com os dados, de acordo com os insights, de tudo que foi feito, tudo que foi gerado, lembra que eu comentei daquele cliente que compra contigo 4 vezes, que vale a pena tu mandar um pacotinho de fralda, enfim, é isso, tá? Então, clientes que geram mais valor para a empresa, digamos assim, eles podem ter uma célula, digamos assim, destacada para fazer um atendimento diferenciado, né? Ou seja, eles não precisam ficar naquela mesma jornada do cliente que outros clientes novos que estão chegando, percebe? Então assim, tu pode dar um atendimento diferenciado aqui, porque é uma pessoa que demanda necessidade de rapidez de atendimento, traz negócio para ti, faz indicações, ele é um cliente que merece um tratamento diferenciado, ok? Então, percebam, por quê? Porque os hábitos de compra dessa pessoa são diferentes dos hábitos de compra de outra pessoa. Esse cara compra de ti 4 vezes por mês, a outra pessoa compra só uma. Então, se tu vais dar um número de atendimento diferenciado para este cliente que tem maior potencial de conversão e para ele ser atendido de forma mais rápida, tá? Tu estás o quê? Tu estás melhorando as oportunidades de venda com inteligência, porque tu analisou, tu interpretou, tu viu que esse cara demanda uma necessidade mais urgente de atendimento, ele pode ter uma necessidade diferente de logística. Então tudo isso é questão de conhecer o cliente, tá? Filtrando essas oportunidades que vão fazer, tá? Com que tu tenha vendas mais promissoras, tu economiza tempo também, tá? E esforço. Então assim, tu já identificou tudo isso. E automaticamente tu não deixa que esse cliente vá para a concorrência. Por quê? Porque você oferece uma condição diferenciada, não de preço, mas você oferece uma condição diferenciada de tratamento e você entrega um valor de forma diferente para ele. E isso a gente costuma dizer que não tem preço, tá? Simplificando o processo de venda, tá? É uma questão que a gente conversa bastante aqui, sobre otimização de processos. Acabei de comentar como é que vocês podem melhorar essa experiência do cliente também ali, ou seja, o processo de venda dele, tornar mais simples. Queimou etapas, porque tu já sabe que ele tem um canal direto para conversar. É uma forma inteligente de vender mais, tá? Então, assim, simplificar a jornada de compra do cliente. O que vai acabar acontecendo? Por que muitas vezes a gente diz o seguinte, é difícil comprar na tua loja, é difícil assim, difícil assado, tu não tem bandeira tal, eu só tenho cartão tal e tudo mais. Faz parte do negócio. Então assim, tu queres perder aquele cliente, ou seja, eu só opero através de boleto, só opero através de cartão de crédito, falta de opções de pagamento dificulta a jornada de compra do cliente? Sim, dificulta a jornada de compra do cliente, gera uma insatisfação, digamos assim, talvez aquela bandeira de cartão que não passa naquela máquina me dê mais vantagens em um segmento que eu tenho do que o outro, tá? Difícil isso acontecer hoje em dia, mas ainda tem algumas bandeiras ainda de cartão que não passam, tá? Agilidade no atendimento, por exemplo, se tu tem uma loja física, compras, por exemplo, que são executadas entre meio-dia e até a 1h30, por exemplo, é liberado que os vendedores mandem links de cartão de crédito pelo WhatsApp, façam uma venda personalizada de atendimento mais em conjunto, digamos ali, para que melhore essa questão de experiência do cliente, que ele saiba que vai chegar na tua loja, vai ser atendido em 15 minutos, e ele vai sair e vai conseguir almoçar e voltar para o trabalho, tá? Então, exemplo, agilidade no atendimento, tá? Inteligência e networking. Construção de parcerias e aproveitamento de referências, tá? Então, somente com trabalho agora aqui que é como utilizar a inteligência no processo de vendas. Sim, você vai fazer uma coisa chamada levanta a bunda da cadeira e vai procurar parceria, vai procurar network, vai construir relacionamento, tá? Você é o empresário, você tem que estar fazendo isso. Gessé, não tenho tempo. Revisa o vídeo de novo. Volta o vídeo. Faz tudo que eu estou dizendo no início do vídeo até agora. Por quê? Porque a gente precisa ter uma premissa básica de que você conheça o seu negócio, de que você consiga gerir o seu negócio. E automaticamente você precisa o quê? Ter uma pessoa de confiança para que necessariamente você possa ter tempo para gerar mais vendas, ter tempo para gerar mais negócio. Então assim, mas eu tenho uma reunião do Sebrae, tal hora e é de tarde, 14 horas, e eu não tenho ninguém para abrir a loja. É um problema operacional que tu tem, tu vai ter que encontrar alguém para abrir a loja, alguém para fechar a loja, alguém para controlar o caixa. Naquele dia, naquele momento, você vai ter que exercer uma coisa chamada delegar e confiança.
Então você tem que trabalhar, você tem que passar por isso. Por quê? Porque a parceria que você precisa construir não é só fora da empresa, a parceria que você tem que construir dentro da empresa também. Você tem que começar a construir líderes, você tem que começar a ter, né, naquele treinamento de equipe lá, identificar as pessoas que estão despontando dentro da tua equipe e dentro da tua empresa, para que elas possam ganhar uma responsabilidade e não se enganem. Ou seja, mais responsabilidade, isso tem um valor no final do mês que deve ser suprido, né? Então, gente, não é 5 ou 10 reais, tá? Ou seja, vocês devem conversar, fazer um alinhamento de expectativa, aonde ele vai assumir uma responsabilidade maior, vai assumir uma liderança operacional, alguma coisa nesse contexto, e vocês vão remunerar. Então, sempre, né, costumo brincar muito que é a questão do quê? O cara vai mexer com o teu dinheiro, regra da máfia, paga bem, tá? E tenha consciência de que os valores de vocês, eles estão alinhados. Então, de que forma? Por tudo que tu já viu que essa pessoa é, de tudo que tu já viu que essa pessoa faz, como ela se comporta, de que maneira, Gessé, mas eu já tentei, eu já fiz, já fui traído, já me roubaram, já assim, já sabe. Então, o problema é um pouco mais grave, não vou tratar aqui nesse vídeo aqui, mas, né, vou anotar para a gente poder estar abordando essa situação. Acontece que, se você já traiu, você está trabalhando nesse nível de estrutura e atraindo essas pessoas para perto de ti, então eu vou dizer rapidamente aqui que o erro é você, tá? Você está errando nas escolhas que você está fazendo, porque você está atraindo esse tipo de pessoa para cá. Então, ou seja, a partir de determinado momento você não pode mais escolher, você tem que trazer alguém, né, para perto de ti que tu confie. Então, se você é uma mulher assistindo esse vídeo, você traz seu marido. Se você é o marido, você traz sua esposa, você traz seu companheiro, traz sua companheira, não importa, traga alguém que você confia, que você convive diariamente para perto de você. Faça a entrevista, faça a análise bem crítica, digamos assim, deixe essa pessoa como observadora, não tome uma decisão de forma precipitada, mas passe pelo processo e discuta o seu ponto de vista da entrevista, do recrutamento, da seleção, com o ponto de vista dessa pessoa, do recrutamento e seleção dela, e aí vocês façam os prós, façam os contras, se necessário for traca, chame de novo. É claro que ninguém vai ser louco de trazer uma pessoa, já botar no financeiro, botar no caixa, deixar ter controle, né, da conta bancária, aquela coisa toda. De novo, não é aqui que eu vou tratar, tá? Mas é o que eu estou dizendo para vocês, construam parcerias, tanto fora da empresa quanto dentro da empresa. E quando eu falo do método levanta a bunda da cadeira e vai fazer, então é exatamente isso que tem que acontecer. Por quê? Porque aqui você tem que fazer com que os clientes também vejam que você também está ativo, que você também está buscando parcerias, que você está entrando em contato com outras empresas, que tu está criando um ciclo de vendas, que as coisas estão fazendo sentido nesse momento. Então, ou seja, aproveitar as referências, fazer parcerias também é o quê? Desenvolver uma estratégia de indicação. Então, ali começa todo um processo diferenciado. Por último e não menos importante, vou deixar vou dividir esse vídeo em 3 mesmos aqui. Então, o próximo vídeo a gente vai trabalhar com como utilizar a inteligência automatizada para gerar vendas, tá? É o próximo título do próximo vídeo que eu vou gravar amanhã. Aqui a gente passa por um momento que eu já venho comentando, falando muito com vocês, tá? Escutar os clientes e melhoria contínua. Então, ou seja, não é só escutar o cliente, é entender o cliente. É perceber que o cliente que está te falando, o cliente que está te criticando, é um cliente que está querendo ainda continuar contigo. Então não se engane, não leve para o lado negativo, né? Hoje ainda passei por uma situação hoje em que comentei, né, com 2 instrutoras de curso que eu fiz hoje, onde eu comentei com elas da seguinte forma: as pessoas não estão contra você, as pessoas só estão a favor delas. Então perceba isso, porque aquele cliente que some, que não compra mais, é o cliente que desistiu. Possivelmente é um cliente que já tenha falado, que já tenha conversado, que já tenha feito uma crítica e ele não foi nem escutado, não foi entendido e não foi chamado para um feedback, para saber, olha, onde é que nós estamos errando, olha, eu queria retornar com vocês, eu queria conversar com vocês, eu queria saber o que está acontecendo, eu queria ver o que eu posso fazer para melhorar a jornada de venda, a tua jornada na empresa, a tua experiência. É dessa forma, tá? Que tem que acontecer. Melhoria contínua nem precisa se falar. Então, ou seja, utilizar o feedback que a gente tem para ajustar as estratégias dentro do que nós conhecemos do cliente.
Aqui este ponto se conecta com o primeiro que eu conversei, que é pesquisa de mercado, que é entender qual é o teu cliente, qual é a jornada do teu cliente, monitorar isso para que isso possa fazer o quê? Um retorno que se retroalimenta dentro da própria organização num ciclo de melhoria contínua que vai ser visto dentro do sistema de gestão de qualidade em toda a empresa, não só no ambiente de vendas, mas no ambiente financeiro, no ambiente de marketing, no ambiente de gestão de estoque, no ambiente de gestão orçamentária, tudo vai sendo impactado. Por quê? Porque, não pensa assim, tá? Uma roda de bicicleta, cada raio daquela roda de bicicleta, ele é um processo dentro da empresa e ele é responsável por coordenar esse processo, né, estruturar um departamento, vamos pensar assim, tá? Se esses raios da bicicleta eles vão se rompendo, em determinado momento a roda vai girar no eixo e nós vamos cair, né? Ou seja, vamos capotar feio, digamos assim, tá? E a gente vai se machucar e ninguém quer que a empresa capote, que a empresa, né, se machuque, que tenha perda de lucratividade, que entre no prejuízo. Então, como cada processo precisa estar bem alinhado, bem afinado, bem ajustado para que ou seja, a roda continue rodando na estrutura do eixo, fixa no eixo, né? E a gente pode considerar que esse eixo dessa bicicleta, dessa roda de bicicleta, eles são os valores da organização, ele é uma estrutura que dá sustentação a toda a organização. Então, aqui é a mesma forma. Cada ajuste fino que a gente faz, ele retroalimenta o processo, ele deixa mais firme. Não posso rodar com um raio de bicicleta solto, na verdade, não apertado, digamos assim. Ou um muito apertado e o outro mais frouxo. Isso vai gerar um descompasso, a roda vai rodar, mas vai rodar capenga para algum lado, digamos assim, e em determinado momento aquele processo que está mais tensionado, ele vai estourar. Tá? Então espero ter, de uma maneira mais prática, digamos assim, trazido para vocês como esses processos se retroalimentam na organização, mas também dizer para vocês, se estão encontrando dificuldade de estruturar esses processos, brincando ou não, esse é meu jabá, né? Então, esse aqui é o meu negócio, é o que eu faço, né? Que eu trago conhecimento aqui para vocês. Então, meus links estão na descrição do vídeo. A gente vai encerrar por aqui. Eu vou dividir esse vídeo realmente em 3 partes. A primeira, como usar a inteligência no processo de vendas, como usar a inteligência automatizada no processo de vendas, e o terceiro é como usar a inteligência artificial no processo de vendas. Tá? Meu nome é Gessé Freitas, consultor estrategista de negócios. Essa é uma série Como Eu Posso Ajudar. E se eu estou ajudando uma pessoa, uma empresa, então já está sendo de grande valia esse vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Se fez sentido para vocês, curtam, comentem e compartilhem. E fortaleçam o nosso canal. E a gente está presente, né, em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, enfim. Tá? Não se acanhem, tá? Não fiquem, né, chateados, alguma coisa assim de chamar no WhatsApp, conversar, enfim, porque não tem dinheiro para pagar. Então, gente, como eu disse, como eu posso ajudar, né? Ou seja, uma frase que eu escutei que é network é melhor que dinheiro, e realmente o que eu estou fazendo com vocês aqui, eu estou criando network com o resto do Brasil, com o resto do mundo. Então, se alguém se identificar, né, pode chamar no WhatsApp ali que a gente vai estar conversando. E, de certa forma, acredito que, né, Deus sempre recompensa. Então, sintam-se abençoados, um ótimo negócio, muito sucesso para todos nós e até amanhã no próximo vídeo.